Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente, em 1º de novembro de 2020, mais uma vez, numa live do Leão. Estava tudo programado para a Beta fazer o exórdio aqui de abertura, mas ela teve um probleminha lá com o aparelho, ou não conseguia entrar a imagem e o som estava muito entrecortado. Então, nós reprogramamos Beta para um outro domingo, e aí nós vamos dar início aqui agora a esta live, como nós chamamos, a live de domingo do Leão, a live do Leão do domingo, como seja. Então, todo domingo, 16 horas da tarde, o Leão, Lar Espírita Morada Nova, da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, cidade que fica colada com Natal. Então, daqui nós enviamos o nosso abraço para todo mundo, agradecemos pela presença, pela participação aqui na live, e vamos viver aqui alguns momentos bem interessantes. Que tal a gente fazer uma prece logo de abertura? Vamos juntos? Vamos sim. Vida, ó vida, maravilhosa vida, Deus, Criador da vida, das nossas vidas, protetor de nossas vidas, agradecemos pela nossa vida. Aqui estamos novamente cheios de vida para agradecer por tudo. E agradecer muitas vezes sem entender algumas coisas, porém sabemos quando o tempo passa que tudo é para o nosso bem e tudo nos faz bem, por isso só temos muito que agradecer. Pedimos a companhia dos bons espíritos protetores, dos anjos, dos amigos espirituais que estejam conosco e que tenhamos mais um domingo bem desenvolvido, com boas reflexões, para que nós tenhamos uma feliz oportunidade de acabar este domingo com mais alegria ainda e vivermos mais uma semana grandiosa, em nome de Deus, que assim seja. Então é isto. Hoje de manhã, para quem esteve conosco, nós tivemos o nosso café cultural e foi super legal. O nosso convidado, Orlando Nucci, de São Paulo, ele é o autor de uma série de livros, está aqui chamado Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas. Este número que eu estou aqui mostrando a vocês é o número 16, ele já tem 19 publicados, está agora trabalhando no 20º. E hoje ele fez um negócio legal, ele leu, de cada um dos volumes, ele trouxe uma história, cada uma é melhor do que a outra. Se você não viu, é uma pena, mas você ainda pode ver, porque já está lá disponível no nosso canal, tanto no YouTube como no Facebook. Então você pode assistir na hora que você achar conveniente, porque vai ficar lá à sua disposição. Mas o mais legal foi que ele fez o seguinte, ele nos deu 4 exemplares para serem sorteados com quem estava participando, e depois ele disse, olha, como este é um evento para ajudar o Leão, a minha colaboração vai ser a seguinte, as pessoas que fizerem depósito em dinheiro na conta do Leão, nós vamos, peça depois já qual o endereço, que nós vamos mandar um exemplar de brinde. Ele só fez uma ressalva de que, lógico, se a pessoa fizer um depósito de R$1, R$2, ele disse que não tem problema, desde que na sua consciência você ache que isso é o que o Leão merece ou isso é o que você pode. Beleza? Então, ele foi super legal com a gente, e já que a Beta não pôde vir fazer o nosso exórdio, eu vou ler uma história aqui deste volume, o volume 16, Histórias, Dicas, Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas. Desculpa, eu estou dizendo 16, porque eu estava olhando aqui invertido, mas é número 14, tá bom? Este livro que eu vou ler, essa história, é da edição número 14. E a história que eu abri, por acaso, foi uma chamada Permissão para Chorar. Quando eu vi o título, disse, opa, esse título tem alguma coisa a ver com o nosso tema. Então, vamos juntos. A história começa assim, sozinho, sentado à mesa de jantar, o resto da casa às escuras, comecei a chorar. Finalmente tinha conseguido colocar os 2 meninos na cama. Pai solteiro, há muito tempo, tinha de ser pai e mãe para os meus filhos. Dera banho nos 2, com suas risadas de prazer, corridas malucas pela casa, gargalhando e jogando coisas um no outro. Mais ou menos acalmados, deitaram para eu fazer em cada um os prescritos 5 minutos de massagens. Peguei então o violão e comecei meu ritual noturno de músicas folclóricas, terminando com a favorita deles 2. Cantei-a repetidamente,
reduzindo aos poucos o ritmo e o volume, até que estivessem aparentemente dormindo. Recentemente divorciado, com a custódia dos filhos, estava determinado a lhes proporcionar uma vida doméstica a mais normal e estável possível. Para eles, estava sempre feliz. Tentava ao máximo manter as atividades costumeiras sem muitas alterações. Esse ritual noturno sempre acontecera. A única diferença é que agora a mãe estava ausente. Eu conseguira realizá-lo mais uma vez, outra noite concluída com sucesso. Eu me levantei devagar, cuidadosamente, tentando não fazer barulho que pudesse despertá-los, pedindo mais canções e mais histórias. Saí do quarto na ponta dos pés, fechei a porta até a metade e desci as escadas. Sentado à mesa de jantar, joguei-me na cadeira, ciente de que era a primeira vez, desde que chegara em casa do trabalho, que conseguia me sentar. Finalmente, um pequeno momento só para mim. O silêncio era um alívio, por enquanto, e por oportuno. Então, tudo se acalmou em mim. Tudo se acumulou em mim. A fadiga, o peso da responsabilidade, as preocupações com as contas, etc. E a solidão. Eu me sentia como se estivesse no fundo de um grande mar de solidão. Tudo aquilo vinha junto e eu estava completamente perdido e indefeso. Comecei a chorar inesperada e convulsivamente. Fiquei ali em silêncio, soluçando. Bem nessa hora, um par de bracinhos me rodeou pela cintura e um rosto me examinou com atenção. Olhei para a carinha simpática do meu filho de 5 anos. Fiquei envergonhado, pois meu filho estava me vendo chorar. Desculpe, Etan, não sabia que você ainda estava acordado. Não sei por que isso acontece, mas tantas pessoas se desculpam quando choram, e não sou exceção. Eu não queria chorar, desculpe. Estou um pouco triste hoje. Tudo bem, papai, não tem problema chorar. Você é apenas uma pessoa. Não posso descrever como me deixou feliz aquele garotinho que, com a sabedoria da inocência, me deu permissão para chorar. Parecia que estava dizendo que eu não tinha de ser sempre forte, que às vezes podia me permitir ser fraco e demonstrar meus sentimentos. Ele deslizou para o meu colo e ficamos abraçados, conversando um pouco. Eu o levei de volta para a cama e o ajeitei entre as cobertas. De alguma forma, eu também consegui dormir naquela noite. Obrigado, meu filho. Essa história foi escrita por Hanok McCarthy no livro Histórias para Aquecer os Corações dos Pais. Muito rica a história, muito interessante. E eu posso usar até uma expressão que ele usou, muito oportuna. Por que muito oportuna? Inclusive, eu vou emendar essa história já com a minha abordagem de hoje, que é viver vivendo. Não é isso? Então, este é hoje o nosso tema, é o viver vivendo. Deixa eu somente ver aqui, só para a gente confirmar. Está aqui, ó. Inclusive, a nota estava até colocando que a Beta faria o exórdio, mas, na realidade, ela não pôde fazer. Então, viver vivendo passa, inclusive, por isso, a necessidade de chorar. Para os homens, que nós, às vezes, carregamos um ônus muito pesado, que é o ônus do homem não chora, o homem não fraqueja, o homem tem que ser aquele exemplo o tempo todo de instinto de defesa maior do que até o instinto de preservação, e assim por diante. Então, mesmo que isso com o tempo já tenha mudado bastante, nós ainda vivemos numa sociedade literalmente machista. E não é machista no sentido somente de o homem ser maior ou mais forte do que a mulher, mas sim
do homem ter que ter uma responsabilidade que sempre lhe foi tida como peculiar, mas que pode ser que não seja, ou pelo menos não deva ser necessariamente assim. E nessa história, nós vemos aí uma dificuldade que nós temos quando às vezes precisamos chorar. E isso é tão forte de um jeito que é muito raro a gente assistir numa televisão, num filme, em algum momento, um homem chorar e ele se descobrir publicamente. Naquele momento, ele tenta conter e negar que está chorando. E pede desculpas. E será que a gente não estaria precisando de um filho que naquela hora nos desse um abraço e dissesse, olha, você é um ser humano, você pode chorar. Dentro da nossa casa espírita, aí já não é mais só o homem, o espírita ele recebe um peso desse tamanho também. Quando? Quando alguém, por algum motivo, viu a partida de um ente querido de volta para o mundo espiritual. Normalmente a gente fica, nossa, a pessoa é espírita e está chorando daquele jeito. Mas qual é a relação que tem entre você ser espírita e você chorar? Eu posso chorar tanto de alegria como de tristeza, tanto de saudade como de satisfação. Eu posso chorar por 1000 motivos. E qual é o problema? Vocês já pensaram, principalmente para as pessoas que têm um pouco mais de idade, você ia assistir um filme de romance, um drama romântico, e no final o homem chorar? Nossa, isso não dá certo. Mas por que não dá certo? Não dá certo porque a gente não tem permissão para chorar. Mas quem é que deu permissão? Sabe quem nos deu permissão? Eu não vou nem falar em nome de Deus, eu vou falar em nome da natureza. Todos nós temos glândulas preparadas para isso. E as emoções são quem controlam as portas das lágrimas, muitas vezes. Então, qual é o problema você assistir um filme, se emocionar e chorar? Onde é que está o problema? Ah, mas a gente não gosta. E sabe qual é o resultado disso? Homem, via de regra, diz assim, não gosto desses filmes, dessas historinhas. Por quê? Não é que ele não goste, é que ele não quer chorar na frente das outras pessoas. E chorar é uma necessidade que se pode dizer, é uma necessidade básica do ser humano. Quer ter uma ideia? Quando nós todos éramos pequeninos, que nem sabíamos falar nem nada, a nossa expressão para o mundo era através do choro. A nossa primeira comunicação, nosso primeiro entendimento com o mundo foi exatamente através do choro. E por que isto nos é proibido? Por que isto nos é vergonhoso? Isso veio muito a propósito, por quê? Porque amanhã é dia de finados. E eu escolhi o tema de hoje, viver vivendo, exatamente por conta disso, por conta do dia de amanhã. Porque eu também vejo, não sei se vocês percebem como eu vejo muitos palestrantes espíritas no dia de finados fazer aquelas palestras que nos emocionam, mas que a gente tem que manter a alegria. E aí faz uma cara de dor, de tristeza. Como é que eu vou ter alegria se você está expressando tristeza para mim? Lógico, eu não estou feliz porque o meu pai e a minha mãe já se foram. Sinto saudades dos dois. Mas aí onde entra o ponto espírita, se eu sei que eles estão em algum lugar e devem estar bem, eu não devo ser tão egoísta de querê-los aqui. Então eu não choro porque eles estejam bem. Eu, às vezes, me comovo por conta da minha imperfeição, da minha limitação, que eu gostaria muito daquele toque de carinho, daquele olhar, daquele gesto. Isso me faz falta. E quando me faz falta dolorida, vocês sabem o que é falta dolorida? É exatamente quando alguém que a gente quer muito se ausentou e aquilo provoca uma dor, mas é uma dor tremenda, que é incontrolável. E aí as nossas glândulas começam a liberar lágrimas. É uma forma do corpo expressar a dor da alma. E qual é o problema, criatura? Por que a gente não pode fazer isto? Claro que podemos. Sim, a gente pode se emocionar, a gente pode ficar feliz e se emocionar igualmente. A gente pode tudo. Mas
Viver vivendo, chorando? Pode ser. Não chorando sempre, porque ninguém vive chorando sempre. Porque se você vive chorando sempre, então isso é uma coisa patológica. Então você precisaria examinar, fosse na área psicológica ou fosse na área fisiológica. Tem pessoas que têm lacrimejação 24 horas, vão ter, de alguma forma, que procurar alguém que faça algo para que aquilo reduza, diminua, volte ao natural. Tem pessoas que dizem, eu choro por dentro, mas não verto lágrimas, que é o problema fisiológico inverso. E tem outras pessoas que vivem chorando porque dizem, eu não suporto mais, eu devia ter morrido antes. E não é assim. Isto não é bom para você, isso não te faz bem. Você não vive bem enquanto viver assim. Enquanto eu preparava a nossa conversa de hoje, eu me lembrei de uma frase interessante, que não é bem uma frase, é quase que uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém feliz, que vive com raiva? Eu, particularmente, não conheço. Para mim, as pessoas felizes, elas dificilmente se aborrecem. Por quê? Porque elas estão tão felizes que elas não vão perder o tempo com infelicidades. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? É a primeira porta de entrada do viver vivendo. Ah, mas se você está dizendo isso, Jacó, porque você está falando em termos espíritas e, portanto, é em termos de religião? Não. Não é isso. Olha que coisa curiosa. Eu estive, para preparar o tema de hoje, eu fui nos sites da internet, né, que às vezes é uma boa consulta para você fazer análises comparativas. E eu coloquei lá como fazer para ser feliz, como fazer para estar alegre, como fazer para viver bem. Então, eu fiz assim umas 5 seleções e aí saí olhando, né? Mas olhei vários sites. E vocês não sabem que coisa mais me chamou a atenção. A coisa que mais me chamou a atenção, primeiro, esses sites todos que eu entrei, nenhum, pelo menos oficialmente, nenhum era de nenhuma religião, de nenhuma igreja. Então, era tudo ou de pessoas que desenvolvem temas como autoajuda, ou o próprio jornal ou revista que publica tem uma coluna de autoajuda, ou então eram psicólogos, psicanalistas. Então, sempre pessoas da área da ajuda emocional. E o que me impressionou, acho que essas alturas vocês já deduziram, né? O que me impressionou é que todos, sem exceção, condicionam viver bem, condicionam felicidade, condicionam alegria, condicionam qualidade de vida orgânica a você pensar coisas boas, agir de maneira boa e desvalorizar tudo que lhe deixe nervoso, amargo, furioso ou com ódio. Eu disse, mas olha que legal, isso é uma religião. É uma religião de múltiplas faces. Porque quando a gente observa sob a ótica religiosa, por exemplo, sob a ótica do Evangelho de Jesus, a gente vai ver o tempo todo que isto é uma verdade. E aí o que a gente faz? Em vez de ficar feliz, a gente fica, não, mas isso é porque foi Jesus, isso é porque é negócio de igreja, isso é porque... Não, não é. Essa é uma regra de vida. A gente precisa viver bem. E para viver bem, a gente tem que ter as boas opções. Quer ver uma opção super bacana que eles disseram, que para mim eu achei super... Eu digo, nossa, que coisa legal. Eles recomendam 2 coisas bem juntinhas. Uma delas é, procure dormir cedo e acordar cedo. Aí eles dizem, porque você dormindo cedo, você consegue se livrar mais das tensões, você aproveita mais... Isso aí misturando sites, né? Você aproveita mais a própria melatonina, então você tem um sono mais profundo, e você acorda mais cedo e você se beneficia dos fluidos, no caso eles não usam a palavra fluido, sim energia, das energias matinais, que se o homem soubesse o quanto isso é bom, jamais deixaria de se levantar cedo. Eu disse, nossa, a nossa sociedade de hoje parece que nunca ouviu isto, porque hoje parece que a gente nasceu e viveu
para viver a noite e a madrugada acordado e durante o dia não produzir nada, porque não produz. Por mais que você queira produzir, está tudo cansado, o corpo, por mais que você durma durante o dia, o seu sono não lhe permite o sono profundo, que é o sono reparador. Então a gente fica totalmente descompensado. E o que vai acontecer isso? Quando nós estivermos com mais idade, nós estaremos grandes candidatos a Alzheimer, problemas neurológicos graves, ou então envelhecimento precoce. E aí, de forma bem genérica. Por que a gente não dorme cedo e nem acorda cedo? Mas o que foi que eles disseram juntinho com isso, que a mim me deixou, nossa, que coisa maravilhosa. Que como foi bom eu ter lido isso. E olha, eu vou dizer aqui com toda honestidade, eu fui pesquisar assim um negócio quase meio... Eu vou fazer só para dar uma olhada o que esse pessoal está dizendo, mas eu honestamente não coloquei muita fé. Me arrependo, porque ainda bem que eu fui, porque eu não colocando fé, se eu não tivesse ido, eu nem ao menos avaliaria o que eu estaria perdendo. Mas olha bem o que é que eles dizem. Não se deite com raiva nem com ódio. Não vá dormir nessa condição. A primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, olha a minha cabeça como é meio piradinha. Eu digo, então já sei. A pessoa então disse, então eu não vou dormir. Pronto, porque eu estou com raiva, então eu não vou dormir. Essa é uma solução péssima. Porque se a anterior já foi durma cedo e acorde cedo, se eu estou dizendo não vou dormir, eu estou quebrando a regra anterior. Então, o que me resta como regra real? Então, eu tenho que desfazer a minha raiva, a minha mágoa. Como? E se eu estou magoado ou com raiva de uma pessoa que está distante? Ore. Jesus nos ensinou. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Tem quem nos persiga mais do que aquela pessoa que a gente está preocupada e desgostosa com ela? Não tem. Ore por ela. Olha como tudo começa a se encaixar. A gente vai analisando, vai pensando, e os fenômenos vão penetrando um no outro. Então, de repente, para eu viver vivendo, por incrível que pareça, hoje a gente aprende, mesmo em literaturas chamadas simplistas, a gente aprende que o que a gente tem que fazer é não guardar mágoa, principalmente na hora de dormir. Agora, você imagine se isso for dito dentro da ótica espírita. Não faça isso, porque se você for dormir com mágoas e com ódios, você não vai para uma zona elevada. Você vai ficar aqui com espíritos de baixo padrão, e isto é péssimo para você. Eu digo, nossa, uma outra coisa muito legal que eu vi nessa proposta, sabe qual é? É que ela serve para pessoas ricas, pobres, idosas, jovens, serve para todo mundo. Porque muitas vezes as religiões colocam as coisas, mas parece que elas só se aplicam para determinados grupos. Parece que não é aplicável para todo mundo. Mas, de repente, uma proposta dessa se aplica para todo mundo, independente, indistintamente. Não é legal isso? Eu acho muito bacana. Mas eu tenho outras anotações que eles fizeram. Olha aqui uma sugestão. Uma sugestão de um deles, né? Quando você for dormir, ainda sobre o dormir, né? Quando você for dormir, se o negócio não estiver muito bom para você apaziguar a sua alma, tenha na sua cabeceira livros, eu digo, pronto, vai dizer a Bíblia, se for espírita vai dizer o Evangelho, se for, e aí vamos, né? Vai ter, e aí vai, livros de religião. Eu digo, pronto, lá vem a religião aqui, agora vai entrar pesado. Aí ele diz assim, ó, tenha na sua cabeceira biografias de grandes vultos da humanidade, especialmente aquelas que são respeitadas no mundo inteiro. E aí eu digo, uau, que legal! Então nós temos figuras como Jesus, abstração feita a aspectos de religiões, temos figuras como um Gandhi, temos figuras como não sei, Albert Schweitzer. Quantas figuras maravilhosas. Alguém vai dizer, Albert Schweitzer, nunca ouvi falar. Olha aquele negócio legal, pois compre alguma coisa sobre ele e leia, principalmente na hora que você estiver meio nervosinho, para você acalmar.
né? Tem muitos livros sobre a história de Madre Teresa de Calcutá que são verdadeiros cânticos ao amor. Então, nós temos muitas leituras boas para a gente fazer e dar uma apaziguada no nosso coração. E, ao mesmo tempo que a gente vem se apaziguando, a gente começa a ter referências de pessoas muito nobres. Teve uma figura que não foi bem na minha juventude, eu já era maduro, já era casado e tudo, já tinha filhos, mas que marcou bastante a minha vida, muito. Foi a figura de Francisco de Assis. Mas todo mundo já conhecia, sim, eu já tinha conhecido, já tinha assistido Irmão Sol, Irmã Lua, já tinha assistido um outro filme sobre Francisco de Assis, eu já conhecia várias coisas de Francisco de Assis. Mas, de repente, me caiu nas mãos um livro de um amigo meu, Djalma Mota Argolo, e um livro que ele escreveu sobre Francisco de Assis. E eu peguei o livro, eu dizia assim, mas nossa, Djalma não fala nesses assuntos. Djalma é um palestrante assim, ele é bastante incisivo. Na minha cabeça, né, ele não, o que é que ele veio fazer para falar de Francisco de Assis? Então eu fui ler aquele livro, tocado mais pela curiosidade do que qualquer outra coisa, porque quem me conhece sabe que eu não sou dado a ler livros que não sejam técnicos. Mas ali me tocou a curiosidade, porque ele era um autor, é um autor normalmente técnico, e estava escrevendo agora sobre um personagem que é tipicamente religioso. O livro me tocou, mas me tocou muito. Por quê? Porque começou a falar dos valores psíquicos daquela criatura. Começou a me mostrar não apenas o jovem que jogou suas roupas e saiu despido, revoltado contra a vida. Não. Me mostrou um jovem que disse, olha, eu não preciso disso para ser o servidor que eu sou. Sabe, essa simbologia que eu tomei ali como um grande exemplo, não que me motivasse a fazer daquele jeito, mas que me motivou a abrir mão de muitas coisas, porque de repente aquilo chega de uma forma assim eloquente dentro de nossa alma. Então essa sugestão aqui, que não foi uma sugestão religiosa, leia livros de grandes vultos, porque isso de repente nos sensibiliza para uma outra realidade. Que coisa maravilhosa! Então, que coisa boa a gente pode descobrir determinadas coisas, e principalmente quando a gente ouve, eu ouço com muita frequência, alguém dizendo assim, nossa, a internet é uma bênção. Mas, invariavelmente, se a gente estiver em algum lugar que tenha mais gente e alguém disser a internet é uma bênção, alguém abre a boca na hora para dizer, mas cuidado porque tem muita porcaria. Uau! Mas por que a gente não vai ouvir o que é bênção? Porque porcaria por porcaria a gente já sabe. Mas a gente parece que tem que enaltecer o lado ruim. Se a gente enaltecesse o lado ruim para destacar a força do lado bom, mas não, é tipo a gente diz isso para diminuir o enfoque. Então eu estou aqui abrindo meu jogo, assim, minha alma para vocês, dizendo que eu estava preparando o tema, e eu estava preparando com temas assim, uma sequência de citações bem religiosas, e aí de repente olhando na internet, uma bênção, né? Encontro várias citações de vários autores, eram tanta gente que eu digo, olha, eu vou me permitir desrespeitar a citação, porque não dá para eu citar, porque são vários, e algumas das situações eu miscigenei umas com as outras, porque eu achei simplesmente isso, a palavra é essa, eu achei notável encontrar esse tipo de informação que faz com que a gente valorize o viver, e não simplesmente valorizar a dor e o sofrer. Então, deixa eu ver aqui, olha uma outra coisa que eu achei aqui super legal, mas muito legal, e que principalmente para a juventude de hoje, se você é jovem, ou se você tem jovens sob sua tutela, oriente isso. Olha que sugestão que não tem, em tese, nada a ver com nada, a gente nem pensa nisso. Uma sugestão bem curta. Quando estiver sentado ou em pé, posicione-se de forma ereta. Ou seja, não fique curvado sobre si mesmo. E o que a gente mais vê hoje? Ou as pessoas curvadas sobre si mesmo,
Ou então relaxa de tal maneira que aí joga o corpo e aí comprime a coluna de forma invertida. Aí o que acontece? Quando a gente vai chegando ali nos 45, 50 anos de idade, a gente já está totalmente idoso. Por quê? Por conta de postura. Sim, mas é só por isso? Eu não me incomodo que eu seja idoso com 50 anos. Você está dizendo isso porque você não sabe o que é uma pessoa com 50 anos ser considerada idosa. Sabe quando é uma pessoa de 50 anos é considerada idosa? Quando ela está travada. Ela está travada, está curva, está cheia de nó na coluna, está cheia de hérnias, está cheia de problema, tem dificuldade para tudo. Aí é o preço da gente não manter um pouco da postura ereta. Eu disse, nossa, esse pessoal pensa em cada coisa, porque eu jamais pensaria nisso. Mas é muito importante. E aí, em cima disso, veio uma outra ilação bem mais genérica. E disse, se você quer ser realmente feliz e produtivo na sua vida, olha bem, agora vamos lá, uma frase para pegar a gente de peito aberto, né? Para pegar um todo. Olha bem o que é que eles sugerem. Para você viver de forma boa mesmo na vida, em tudo, olha que isso é forte, né? Você diz, em tudo é muita coisa. Diz, pois é, em tudo use a moderação. E como é que é? Isso mesmo. Moderação. Você gosta muito de comer, coma moderadamente. Você não gosta de comer, alimente-se a si mesmo, moderadamente. Ah, você gosta de dizer brincadeiras e piadas com todo mundo, modere. Não, você é uma pessoa extremamente sisuda, modere isso. E aí vamos, a gente vai encontrar o que a nossa vida, só com essa sugestão, a gente muda todo o enquadramento da nossa vida. Se a gente usar tudo com moderação. Você sabe que as pessoas moderadas, elas muito raramente se tornam pessoas viciosas. Por quê? Porque os vícios não chegam a ser vícios, porque tudo está dentro de um critério de moderação e equilíbrio. Você já pensou nisso? Espero que você tenha pensado. E se não pensou até hoje, que tal ficar pensando nisso hoje mais tarde, né? Mais tarde você vai comer uma pizza, para quem gosta, né? O resto do almoço do domingo, muita gente não sai de casa mais por conta da pandemia, e aí dizendo, não, eu já comi no almoço, já não quero, ou então comi no almoço, estava tão bom que eu quero 2 tantos. Opa, vamos pensar nessa hora, moderação. Moderar. Nem é não, nem é sim absoluto. Então é você ir de uma forma mediana. Então você quer dar um apoio a alguém, dê um apoio de forma moderada para que a pessoa não fique dependente de você. Você não quer apoiar a pessoa, seja moderado, diga alguma coisa para que ela não se desestimule. Percebe o que é viver moderadamente? É um negócio fantástico. É fantástico. Então veja que às vezes a gente se preocupa muito com literatura religiosa. Os espíritas adoram quando alguém chega, olha para a gente assim. Eu estou sentindo aqui que um espírito está me dizendo um recado para você. A gente já se arrepia e já fica assim, meu Deus, o que será? E a gente já fica meio que apavorado. Porque se for uma coisa boa, é tão bom que a gente diz assim, mas será que era para mim mesmo? Porque isso é bom demais, ou seja, a gente sabe que não merece. Ou então, se a coisa é dura, é pesada, não, isso só pode ser coisa da cabeça da pessoa, e se não for, a gente fica perturbado. Aí quando chega uma mensagem dessa, uma citação dessa, seja moderado. Use de moderação apenas. Você é médium? Muito bem, você gosta de mediunidade? Use-a moderadamente. Mas como assim? Modere. Se você tem um impulso de... Modere, eduque-se, prepare-se para isso. Porque a vida ela vai pedindo tudo isto o tempo inteiro. A gente não pode viver uma vida dentro dos exageros. Muita gente diz, eu amo aquela pessoa até a morte. Nossa, isso é um exagero, isso é fora de medida. Eu odeio. É outra coisa fora de medida. Modere.
Você não precisa odiar, você também não precisa gostar de quem você não gosta, mas modere. Trate com cordialidade, com gentileza, com equilíbrio, porque isso só vai te elevar em todos os sentidos. E dentro dessa sequência de propostas, uma dessas propostas que tem é assim: observe as criaturas. E de repente você olha uma pessoa que você conhece e você tem a oportunidade de saber a sua idade. 50 anos. E depois, num outro meio, num outro momento, você encontra uma outra pessoa que você conhece e pergunta a idade. 50 anos. Invariavelmente a gente vai dizer, nossa, nem parece. Por quê? Porque um dos dois está muito velho. Um dos dois envelheceu mais rápido. Aí, óbvio que a primeira explicação que vem, não, isso é uma questão genética. E aí é onde a gente comete o primeiro engano. Porque nem tudo que envelhecer a gente é genético. Mágoas, rancores, o eu detesto, ou eu vou dormir pensando nisso, é envelhecedor. Mas por que é envelhecedor? Porque tudo isto desarmoniza toda a nossa estrutura neuroquímica. É impressionante. É como que o Criador, quando nos deu o corpo, ele disse, olha, eu vou te dar um corpo tão perfeito, que quando você exagerar para um lado ou para o outro, você vai sentir as consequências. Para você aprender a viver moderadamente, porque senão vai ficar muito difícil. E dentro dessas dificuldades, tem exatamente essa, a dificuldade do envelhecimento, mas não o envelhecimento só aparente. É um envelhecimento, a gente se envelhece. Eu tenho uma pessoa que eu conheci faz muito tempo, e que eu passei ali uns 2 anos sem ver essa pessoa, porque eu viajo, né? Então, numa dessas viagens, eu voltei a me encontrar com uma pessoa 2 anos depois. E não foi mais do que 2 anos, pode ter sido até um pouco menos. Mas em 2 anos, aquela criatura deu uma envelhecida, mas uma envelhecida, que dos 2 anos se transformou ali em 12, 15 anos. Como é que um corpo em 2 anos cai daquele jeito? E aí, tudo bem, a gente começou a conversar, somos muito amigos, saímos para almoçar, para jantar, a rigor. E no meio do jantar eu perguntei, e aí, rapaz, como é que tem sido a vida? Ele disse, Jacó, graças a Deus que eu ainda penso em espiritismo, porque tem horas que dá vontade da gente fazer besteira. Eu disse, mas por quê, rapaz, o que foi isso? Ele disse, olha, você não sabe, a última vez que a gente se viu para cá, rapaz, minha vida se transformou no inferno. Eu passei a ficar com raiva do meu sócio, que meu sócio me traiu. Eu até hoje, graças a Deus que ele me traiu e foi embora, porque se ele estivesse aqui, eu acho que eu teria matado e eu estava na cadeia. Digo, mas você já desculpou? Não desculpo nunca. Aí o assunto começou a se abrir. Aquela criatura, naqueles 2 anos, vivia num ciclo de ódio, de rancor, de inconformismo. Nada mais do que ele planejou deu certo. Ou seja, em 2 anos, o corpo não aguentou a pressão da mágoa, do rancor. Era muito mais fácil ele dizer, olha, ele roubou tal, o problema é dele. Quem roubou fui ele, não fui eu, então o problema é dele. E como o problema é dele, eu vou viver a minha vida. Ele talvez tivesse preservado não só a aparência, mas, sobretudo, a mente. Então, isto é, de fato, muito grave dentro do nosso histórico, dentro da nossa realidade. O nosso corpo nos apresenta isso. Mas tem gente que pensa assim, eu não quero nem saber, qualquer coisa eu faço uma plástica. Será que plástica resolve? Primeiro, plástica não resolve. Segundo, quantas pessoas têm sido traídas na mesa de cirurgia de plásticas? Às vezes umas plásticas, com todo respeito, bobas, né? Não, porque eu quero mais 1 centímetro aqui e menos 5 milímetros ali. E por conta disso, um erro médico qualquer, a pessoa morre, desencarna. E aí vai chegar como no mundo espiritual? Porque aí é o outro aspecto que eu queria colocar. A gente vivendo, significa dizer que você vai continuar vivendo depois que sair dessa vida. Mas se você vive sem viver, ou seja, você vive sem qualidade, você acha que quando chegar lá você vai ter que tipo de qualidade? Porque o lado de lá é resultado do lado de cá. Então, muitas vezes, a gente fica pensando que
que eu não quero morrer tão cedo, porque eu estou muito desorganizado, mas você não sabe quando você vai morrer. Então, a melhor providência é o quê? Se organize. Não adianta você esperar por uma coisa que você não sabe quando chega. Esteja bem, esteja organizado, viva vivendo. Viva com essa mente de não ir com tanta sede ao pote, como se diz aqui no Nordeste. Vá moderadamente. Durma regularmente, relaxe, pense, tire um pouco, desanuvie a mente de ideias ruins, pense ideias melhores, procure a alegria dos bons relacionamentos. O problema é que as palavras, às vezes, ficam todas confusas. Você diz, eu tenho um relacionamento com alguém já pensa logo imediatamente que é sexo. Mas a gente pode e deve e precisa ter relacionamento com muita gente. Mas não é um relacionamento só de interesses e buscas, não, são relacionamentos de completude, da gente se sentir junto de alguém, apoiado em alguém, vendo e vivendo o exemplo de alguém. Isto é muito útil para a nossa vida. Deixa eu ver se eu encontro aqui só mais alguma coisa para a gente aproveitar aqui, porque tinha tantas coisas que eu anotei, mas não dá para a gente ir muito longe, né? Aqui tem uma outra que é quase consequência do que a gente vinha falando, e você já deve ter pensado nisso também, né? Não se apegue, apego, já é um problema, né? Não se apegue, já podia ter um ponto aí. Não se apegue a nada nem a ninguém, não se apegue. Mas então você está dizendo que se eu não me apegar, eu não amo. Claro que você ama, mas você não precisa se apegar. Você não precisa ficar no desespero, como mais ou menos o personagem da história que nós lemos. Ele estava desesperado, por quê? Porque ele tinha o apego, ele tinha o amor à mulher com a qual ele se separou, mas ele não viu que o amor não precisava do apego. Então ele apegou-se, e esse apego demais gera um ônus muito forte. Mas a sugestão é, não se apegue nem a intrigas, nem a futilidades. Nossa, mas isso é muito fácil. Isso é muito difícil. Porque quando alguém nos intriga, a gente fica com aquilo remoendo muito mais do que tudo. Um dia eu estava numa live, agora por esses 2 meses atrás, e quando terminou a live, quando foi no outro dia que eu fui olhar como era que estava, normalmente eu dou uma conferida no YouTube, como é que está, se o pessoal assistiu, se gostou, se não gostou, e ali estava marcando o seguinte: eu vou dar um erro de número, pelo menos um número eu vou dar errado, o outro eu vou dar certo. Tinha mais ou menos 350 e poucas pessoas que tinham colocado um like, que gostou, e que, inclusive, muitas delas compartilharam. Então, que beleza, né? 300 e poucas pessoas dessas nossas lives, que eu chamo assim lives comuns, que são esses nossos bate-papos de coração a coração. Eu acho que você sente, né? Que eu daqui falo bem de coração. Como eu acho que você também vai abrir mão da sua hora do domingo para estar aqui comigo, então você está vindo também de coração. Isso é ótimo. Mas aí, qual é o número que eu tenho certeza absoluta? Olha só que coisa. Uma pessoa marcou não gostei. Aí eu fiquei, mas por que não gostou? O que será que fez essa pessoa não gostou? No primeiro momento eu fiquei amarrado com aquela intriga, aquilo me intrigou. Eu disse, mas não é possível, eu não falei nada demais, não foi um tema técnico, eu procurei ser bem... Não é possível, a pessoa colocou que não gostou, mas eu não acredito, não. Aí, para me sossegar a mente, eu pensei assim, não, vai que às vezes a pessoa está com o mouse, aí ia clicar no gostei, e aí o mouse caiu e marcou no não gostei, né? Foi uma das escapatórias que eu arrumei para tentar limpar um pouco a minha mente. Mas vejam que eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Aquilo era uma coisa intrigante e, ao mesmo tempo, era fútil. Porque se eu considerar que mais de 350 pessoas gostaram, uma não ter gostado e isso tirar o prazer das 350, eu estava fazendo alguma coisa boba. Então, tudo bem. No outro dia, eu fui lá olhar e aí tinha uma correspondência de uma pessoa para mim. Não só uma, mas uma delas, né? Mais uma vez, uma chama a atenção.
e a pessoa chegou e disse assim, eu não gostei muito da sua like, porque você foi muito superficial. Eu digo, pronto, deve ter sido a pessoa. E aí eu disse, era tão bom que ela me dissesse por que é que eu fui superficial. Minha cabeça pensou assim. Mas na mesma hora que eu disse, eu vou responder perguntando onde eu fui superficial, aí eu senti que meu sangue ficou esquentado. Eu digo, não, eu não estou querendo saber. Eu estou querendo discutir. E eu não vou discutir. Isso daí já me deixou de lição. Quando eu for falar, eu tenho que prestar muita atenção para que as coisas não sejam tão fúteis ao ponto de alguém simplesmente dizer que não gostou. E se não gostou, é o direito que todo mundo tem. Você não precisa gostar de nada nem de tudo. Você gosta do que você gosta. Então, pronto, depois disso, aí eu desanuviei. Mas vejam bem, eu estou dando uma recomendação aqui que a mim me tocou. Não se apegue nem a intrigas, nem a futilidades, porque isso destrói as coisas boas que a gente tem na vida. E, portanto, não é nada bom que a gente faça isso daqui. E para a gente terminar, aqui teve uma outra coisa que eu também achei muito legal. Então, vão ser duas. Essa foi muito bacana. Foi surpreendente para mim. A pessoa começa dizendo assim, contemple, inclusive era... onde eu li isso, era para mulheres. Assim, contemple a si mesma. Eu disse, olha, que legal, a gente realmente às vezes tem que se contemplar, para a gente poder até se descobrir, tanto em termos de valores, quanto em posturas e tudo. Então, contemple-se a si mesma. Aí eu já li, achei legal, mas aí tinha mais alguma coisa, aí no final tinha assim... Mas aproveite e contemple também o sol, a lua, a natureza, as pessoas. Eu digo, mas olha, que coisa maravilhosa. Então, primeiro dizendo assim, conhece-te a ti mesmo, que aí poderás conhecer ao mundo. Percebe como é a mesma coisa sendo dita agora de forma totalmente diferente? E talvez de uma forma até bem interessante, né? A gente se pensa assim, nossa, olha como é que eu estou bom, estou bem na fita. Então, você está se contemplando. Só que aí você está apenas olhando o seu corpo. Agora, depois faz a introjeção e diz, bom, e eu? Nossa, meus pensamentos estão precisando ser melhor organizados. E para isso eu posso aproveitar e admirar a natureza. Admirar tudo que está ao meu redor. E a última é uma frase que, inclusive, cai muito no meio das conversas espíritas. Disciplina, que inclusive isso é uma frase de Emmanuel. Tenha disciplina. Sim, mas em que sentido? Não é aquele sentido do disciplina, disciplina, disciplina. Não. É no sentido de tenha disciplina. Lembre-se, modere-se. Lembre-se, não guarde mágoas. Lembre-se, não guarde futilidades. Lembre-se, quando você for deitar, se tiver com alguma coisa ruim, trabalhe isso antes. Ter disciplina é a disciplina da qualidade do viver, da qualidade da vida, para que a gente viva vivendo. Isso é fundamental. Eu espero que, mesmo tendo sido aqui uma palestra hoje, assim, um pouco meio lugar comum, eu estou dizendo às vezes que eu estou super feliz de ter feito, porque achei notável essas coisas que eu encontrei. Achei maravilhoso mesmo, porque muitas delas me tocaram, como essa história daí também me tocou, né? Um pai tão zeloso, fazendo tudo com o maior carinho, todos os dias, aí de repente ele se pega sozinho e chora. E foi dado a ele o direito de chorar, por quem? Pelo filho pequeno. E o filho diz, meu pai, o senhor é apenas um ser humano. É o que nós somos seres humanos. Amanhã é dia de finados. Algumas pessoas sentirão um peso maior, terão vontade de chorar. Chorem. Mas não fiquem só nas lágrimas. Emitam emoções de gratidão, de carinho, de apreço, de amor por esses entes que passaram em termos encarnados nas nossas vidas. Lembrando apenas que eles não deveriam ser lembrados tão somente no dia 2 de novembro. Nós precisamos nos lembrar deles todos os dias, todos os momentos, agradecer muito por eles. Eles são fantásticos. Vocês são os frutos deles.
Eu não estou falando necessariamente que sejam os seus pais que se foram, mas vocês são frutos dos que se foram, como eu sou fruto dos que se foram também. Ah, mas você não tem uma constância em vida? Sim, eu tenho, mas tudo isso tem uma outra matriz. Então, isso é muito importante. Não tenha vergonha de chorar. Se precisar chorar, chore. Chore, permita-se. Se você for homem, se você for mulher, permita-se chorar. Mas saiba por que está chorando. E chore com grandiosidade, chore com alma. Chore buscando viver com intensidade o amor, uma lembrança ou uma saudade. A Lucila pede para lembrar que na quarta-feira, no encontro às quartas, muita gente já nos acompanha, né, nas quartas-feiras, Lucila trabalha de uma forma unida aí a questão da constelação familiar sistêmica, das situações da psicanálise e outras terapias que ela já fez e continua fazendo cursos e seminários. Então, ela está sempre trazendo umas abordagens muito ricas para a gente, muito ricas. E na quarta-feira passada, ela tratou de um assunto que algumas pessoas ficaram até no começo meio espantadas, né? Porque o tema da palestra da semana passada é não se coloque no lugar do outro. Opa, mas isso a gente só ouviu a vida inteira o contrário. E ela desenvolveu o tema, para mim, de uma forma muito interessante, e muita gente escreveu para ela, muita gente mesmo, agradecendo, dizendo que abriu a mente para um monte de coisas. Mas ficaram dúvidas, algumas pessoas disseram que ficou complicado, que ficou difícil. Então, ela pediu para avisar que quarta-feira que vem, as pessoas que ficaram com dúvidas, voltem, porque ela vai abrir para a gente tratar dos questionamentos que envolvem tudo isso, tudo bem? Então, quarta-feira, 8 horas da noite, nos mesmos canais que nós estamos agora, eu e Lucila tratando principalmente das dúvidas, dos questionamentos sobre o não se colocar no lugar do outro. Tá bom? Que bom, eu vi aqui agora só passando rapidinho, deixa eu ver aqui. Maria dos Anjos foi a primeira pessoa que entrou na live hoje de tarde, a live nem tinha entrado, ela já estava lá. Aí tem Esther Risotto, Simone, Rosana Dória, lá do Rio, Adriano, Fredo Fernandes, lá de Portugal, olha que legal, ele mora nos Estados Unidos, Lucila aqui, falou aqui com várias pessoas, Beta, que era a que deveria ter feito o exórdio, mas que, como dissemos, aqueles problemas de internet, mas tudo bem, a Beta está lembrando, inclusive, que o café foi muito legal, e foi mesmo. Janete de Oliveira, Maria dos Anjos deu várias boa tardes aqui, né? Que legal. A Beta também, a Nelma e o Fernando também com a gente, Rosana Dória voltou a aparecer, deixa eu ver quem mais aqui, a Simone de novo, Rosana Dória de novo, Ana Lúcia Vaz Prudente, e deve ter tido mais alguém, tanto no Instagram como no Facebook, mas que bom, o bom é que nós estivemos aqui mais uma vez. Nós vamos fazer aqui uma prece de encerramento, e vocês sabem, né? Para quem está ao vivo, como vocês estão, assim que a gente termina aqui, a gente coloca mais um brinde do nosso Roberto Nunes, seu violão maravilhoso. E o Roberto Nunes está trazendo para a gente hoje uma música muito, muito legal, né? Serra da Boa Esperança. Se você não conhece, fique aí para escutá-la. Se você já conhece, então você vai rever, vai ver num violão, só violão, aquele violãozinho bem básico, mas muito rico que o Roberto Nunes toca para a gente. Então vamos agradecer a Deus por mais este domingo, mais esta tarde, que tudo tenha sido bom e maravilhoso para todo mundo, que nós aprendamos a refletir, a ter domínio das nossas emoções, mas se precisar chorar, choremos. Se precisar sorrir, vamos sorrir. Vamos espalhar o bem, as boas ideias, vamos viver com integridade, principalmente nas horas do bem, nas horas dos bons exemplos. Façamos o que há de melhor. Façamos tudo aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Sejamos bons de verdade, porque isso faz muito bem para o corpo e para a alma, mas, sobretudo, para a nossa própria vida, a de agora e para a vida que nós vamos continuar vivendo. Que Deus nos abençoe sempre. Amigos espirituais estejam conosco.
Que vivamos, em nome de Jesus, um bom final de domingo e tenhamos uma semana iluminada e cheia de paz. Que assim seja. Um grande beijo, tudo de bom. E com vocês agora o meu querido amigo Roberto Nunes, que mora lá em Niterói, aí na mesma terra da Rosana, e ele manda de lá para a gente. Ele está com um probleminha nos dedos, e ele, ainda bem que ele já tinha gravado algumas músicas, e nós temos aqui no nosso estoque. Mas estamos com ele. Robertão, fique bem, meu amigo. Nós queremos muito bem a você. Roberto Nunes, com todos nós.